Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa Mariana Godoy Entrevista. Muito obrigada pela sugestão de perguntas que vocês mandaram pra gente aqui, usando a hashtag do programa, pelo Twitter também, muita gente participando, né, Mauro? Boa noite, Mariana, boa noite a você que nos acompanha, obrigado pela participação e pela audiência. Porque nossa convidada hoje é uma pessoa importante, líder do governo no Congresso. A deputada Joyce Hasselmann foi a principal articuladora na aprovação do texto base da reforma da Previdência nesse primeiro turno de votação aqui na Câmara. Ainda tem pra frente muito trabalho, né, Mauro? Tem o segundo turno ainda para aprovar, tem todo o trâmite no Senado também, e além disso, ela é o nome mais cotado, pelo menos o partido dela, para disputar a Prefeitura de São Paulo. O partido dela é o PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Vamos conversar sobre tudo isso a partir de agora com a Joyce Hasselmann. Bem-vinda, Joyce. Obrigada. Joyce, eu escuto entrevistas suas e vejo que você se sai sempre muito bem. Você já tinha um tom mais forte, assim, você era quase agressiva nas entrevistas. O Washington Oliveto que me falou isso uma vez. Ele falou assim, Quase não, eu era agressiva. Fui entrevistado pela Joyce Hasselmann, ela tem uma pegada mais agressiva. Ah, não, ele mas gostou. com o Washington eu fui um doce. Pois é. Com o Washington eu fui um docinho. Eu já fui muito pior, com aquela tropa ali do PT, aquele pessoal, né, mais da linha muito velha da política. Eu começava a entrevista com a faca nos dentes, assim. É. E era um desafio, porque quem ia dar entrevista para mim sabia que ia ser difícil. Mas tinha um desejo de enfrentamento. Então, eles iam, eu vou enfrentar e vou derrubar essa menina. Nunca deu E já certo. iam armados e já iam municiados para isso. mas Aqui não, eu quem? sou super docinha, Light, tá? fofa. Mas eu faço as perguntas que todo mundo faz. Agora, como política, você sentiu que essa Joyce mais combativa, mais agressiva das entrevistas, ou até do período de campanha, tem que dar uma recuada para conseguir fazer essa articulação, para aprovação de tudo que é necessário? Completamente. Completamente, assim. Foi uma lição. Em 48 horas no Congresso Nacional, qualquer um que tenha pelo menos 2 neurônios funcionando, seja bípede, não tenha apenas, entende que se você não conversar, nada funciona. Então, eu cheguei no Congresso, comecei a olhar aquilo que, como jornalista, você tem uma visão, é a visão de fora, mesmo cobrindo o Congresso. Quando você está no meio, nas vísceras daquilo, você entende que se você não conversar, meu amigo, inclusive com a oposição, esquece. Como é que nós conseguiríamos 308 votos, conseguimos 379, para aprovação em primeiro turno da Previdência, sem conversar com as pessoas? E aí eu entrei num dilema, e o meu dilema era, o que eu quero? Eu quero continuar sendo a Joyce que faz o discurso, durona, aquela Joyce que enfrenta, ou eu quero entregar alguma coisa a mais? E aí eu tive que aprender uma coisa, que é a arte de engolir sapos. Para que eu pudesse continuar com o meu posicionamento firme, todo mundo sabe que eu tenho meu posicionamento firme, mas de vez em quando você tem que pegar um sapo, engolir esse sapo, deixar de dizer algumas coisas. Por quê? Porque você tem que entregar alguma coisa para o país. Se eu quisesse só continuar falando, me posicionando, né, só tendo um papel de jornalista barra ativista, eu continuava com os meus canais. Eu tenho os maiores canais de política da internet do país, maior influenciadora, estava tudo lindo, maravilhoso, ficava dando palestra pelo Brasil e pronto. Quando eu entrei na Câmara, eu tenho uma responsabilidade de ser a mulher mais votada da história da Câmara dos Deputados. Eu não posso chegar lá e simplesmente fazer um palanque da tribuna. Eu tenho que entregar a coisa palpável, que o povo olhe e fale, opa, essa mulher está trabalhando. Que bom que você tem essa consciência. Queria tenho. que isso fosse contagioso, Mauro. Mas assim, doeu um pouquinho, não foi assim. Eu tive que fazer uma Dói. autoanálise. A aprendizagem é doída. É, uma autoanálise, assim, porque muitas vezes o rompante é de você ir para o enfrentamento, especialmente com a oposição, né? PT, PSOL, PCdoB. Você veja que nós conseguimos, na Previdência, votos de partidos da oposição. E eu ganhei 3 vinhos com isso. Eu ganhei um vinho do PCdoB, um vinho de um deputado do PT e um do João Campos do PSB. Vinho de aposta ou era de vinho aposta? De aposta, porque eu disse, eu vou conseguir votos de vocês. Aí o João Campos do PSB falou, não vai não. Eu falei, anote aí que eu vou ter 11. Ele falou, impossível. Eu falei, quer apostar? E ele apostou e está me devendo um vinho. O João Campos é uma graça, não é? Ele devia estar do nosso lado, né? Mas tirando isso, tudo bem. Ele falou, Joyce, ainda existe isso de lado? Existe, porque eu tentei convencê-lo a votar na Previdência. Eu falei, João, faço certo. Você é um menino jovem, um menino bom, tem várias pessoas que estão fazendo o correto João mesmo. Campos é o filho do Eduardo Campos, com quem eu me dava muito bem, inclusive. Eu contei para ele a história, né? Como eu conheci o pai dele, eu tinha uma boa relação com o Eduardo.
E ele gostou muito. E aí, na véspera, a gente apostou. Ele falou, você não vai ter voto do PSB, porque a gente vai expulsar. Eu falei, eu vou ter 11. E aí a gente apostou um vinho. Quando teve o resultado, ele falou, eu vou ter que te pagar o vinho. Falando em expulsar, a Tabata Amaral está numa posição agora bastante delicada, né? O que você diria para ela como colega parlamentar, como mulher na política? O que você diria para a Tabata agora? Eu não acho que ela está numa posição delicada, Mariana. Ninguém que está ali é um bebê inocente. Todo mundo sabe quais são as consequências dos seus atos. A Tabata sabia que enfrentaria consequências pela ação que tomou. E para ela agora, acho que até a expulsão seria uma coisa boa, né? Seria o melhor ótimo. Qual que é o problema de uma expulsão? É o suplente entrar na justiça querendo buscar a vaga dela. Mas isso demora. Eu acho que, no final das contas, a Tabata capitalizou com isso, né? Então, ela se posicionou, ela disse, olha, eu não concordo com o que o partido quer, eu tenho uma outra posição, eu vou votar conforme os meus princípios. Era sabido que ela votaria com a Previdência, assim como outros 7 do PDT votaram. 3 traíram. A minha lista do PDT era maior. Mas 3, pela pressão ali do Lupe, acabaram voltando atrás, com medo não só da expulsão, porque eles ameaçam tudo, né? Ameaçam tirar diretório, cortar verba partidária. Então, o jogo é bruto, não é para amador, não. É voadora no peito mesmo. O jogo é muito bruto. Tem alguma vantagem de ter esse estilo que você tem, de voadora no peito, de estar lá? Tem. Porque eu sei que tem a vantagem de ser contemporizador, de ser conciliador. Eu sei que existem essas vantagens. Foi o que eu aprendi num curso intensivo. Mas tem a vantagem também de ter essa voadora no peito? Tem porque muitas vezes você tem que se posicionar. Então, às vezes... Eu sei, eu também sou pé na porta. Quando você tem que realmente marcar uma posição, por exemplo, quando eu faço um acordo com a oposição de não obstrução. Quando a gente fala em acordo, gente, não é sacanagem, dinheiro, isso não existe. Sabe, essa coisa de vai dinheiro para o bolso do deputado, isso não existe. Já existiu, mas não existe mais. Acordo é só o combinado, que não é acordo caro. É o seguinte, você chama lá e fala, amiguinha, não obstrui, não. A gente precisa aprovar isso aqui. Ah, não, mas eu quero a relatoria de uma medida provisória, por exemplo. Não, eu não posso te dar essa, mas eu posso te dar aquela. Então, vamos conversar aqui, vamos ver o que a gente consegue, né, organizar e acordar. Então, quando a gente faz um acordo, às vezes, e o outro lado quer romper, aí eu vou para cima. Digo, não, aí você fez acordo. E você expõe, né? Exponha. Quando eu assumi a liderança do governo no Congresso, foi muito engraçado, porque todo mundo achava que ia ser uma tragédia, né? Justamente pelo meu jeito muito duro de ser. E em sendo muito dura, obviamente, o diálogo fica uma coisa meio de lado. E aí, em 10 dias, eu consegui já ter o contato com todos os líderes que eu já conhecia, mas como líder do governo no Congresso e tal. E chegou um deputado que tem 8 mandatos e falou para mim, foi lá no meu gabinete, ele falou, Joyce, tem um problema. Eu falei, que foi? Tem um problema? Eu falei, que foi, menino? Fala. Ele falou, é unanimidade. Ninguém é unanimidade. Todo mundo está falando que tem alguém no governo que está dialogando, porque eu peguei justamente no momento em que as pessoas ainda tinham uma certa desconfiança com o governo que a gente está desmontando, que não era de conversa, é de conversa, mas é de uma conversa diferente. A gente mudou o jeito de governar e isso fez com que muita gente se assustasse. Gente que estava já na política há algum tempo, e eu nem falo velha política, nova política, porque isso eu descobri que é uma besteira, mas gente que está na política há algum tempo e que olhava para a gente com aquela desconfiança. Será que eles mordem? Né? Será que eles conversam? Será que eles mordem? Deputada, mas a senhora, desculpe interromper, mas a senhora assumiu a liderança do governo no momento em que o que saía do Palácio do Planalto e o que saíam dos tweets também assim, do entorno do presidente era exatamente esse discurso de velho, não vamos negociar, essa é a velha política, não queremos tomar lá da cá, não sei o que e tal. Quase que uma criminalização da política. Então, quando surgiu uma pessoa disposta a dialogar, eu acho que daí veio esse movimento. Mas aí é que está a diferença, né? A gente não pode ser ideológico em alguns pontos. Né? O que eu tenho dito pelo Brasil? Eu viajei o Brasil inteiro na caravana da Previdência. Né? Eu visitei 21 estados, fora São Paulo e o DF. E em todos, isso para tentar mobilizar não só os deputados, mas a população. Tinha deputado querendo votar e com medo. Eles diziam para mim, Joyce, se eu estiver no aeroporto, vai ter gente com cartaz lá me xingando. E eu queria convencer a população a convencer o deputado. E deu certo. Né? O que eu dizia para eles? Né? E a resposta à sua pergunta. Não se mistura economia com ideologia. A ideologia é para o campo do comportamento, dos costumes. Né? E eu brinco com o pessoal do PT, do PCdoB, eu falo, gente, nós vamos ter um tempo danado para ir para pancadaria. Pancadaria, leia-se,
verbal, né? Então, não vamos misturar a questão de previdência, geração de emprego, geração de renda. Não dá para fazer isso, porque isso é um crime com o país. Você não pode, por conta de uma questão ideológica, você tirar emprego das pessoas, você secar investimentos. Então, é essa consciência que ambos os lados têm que ter. Não estou dizendo que é só o lado de lá, nem só o lado de cá. E que a gente foi conversando, e com a minha entrada na liderança do governo, eu abri esse espaço do diálogo. Ô, Joyce, falando sobre isso e sobre o Brasil, o Luciano pergunta se você conhece o Brasil, porque você foi eleita por São Paulo, mas as decisões que você toma e que você influencia afetam todos os brasileiros. Ele quer saber o que você conhece da realidade do interior dos estados da região amazônica, por exemplo, ou do interior do Nordeste, porque ele acha que não dá para Brasília tomar decisões somente com a visão que o centro-sul do país tem a respeito das outras áreas. É Tiago? É o Luciano. Luciano, você se lascou com essa pergunta, tá? Então, já vou lhe dizer que eu morei no Acre, eu morei no Mato Grosso, eu morei no interior do Paraná, eu morei na capital, eu agora estou morando em Brasília, eu morei em São Paulo, morei em Roraima. Então, eu conheço um pouquinho do Brasil, né? E viajo muito. Como jornalista, viajava, obviamente, para palestrar, mas sempre querendo conhecer a realidade. Quando eu fui eleita, logo depois de eleita, bem quietinha, sem contar nada para ninguém, eu fiz uma incursão. Eu entrei no sertão do Nordeste. Eu fui naquelas regiões onde ninguém quer ir, onde parece que Deus e o homem esqueceram, para ver como, de fato, era a vida daquelas pessoas. Eu conheci gente, Mariana, crianças, que durante 8 anos nunca tomaram um banho. 8 anos, porque não chove, é um bolsão onde não chove, não cai água, não tem rio, não tem lagoa, e do poço artesiano você tira um tantinho de água barrenta que ou você bebe ou você toma banho. Quando nós apresentamos pasta de dente, escova de dente, as crianças tinham medo, elas não sabiam o que era. Então, eu conheço o país, e não só a área nobre do país, mas eu conheço os rincões do país, eu conheço a pobreza desse país. Eu sei que há pobres demais, eu sei que há pobres em todos os lugares, e eu sei que não se resolve o problema do Brasil inteiro sem se resolver também a questão do Nordeste. E o que é que o governo, qual é a proposta do governo para resolver, por exemplo, casos extremos como esses de crianças que não têm água disponível para não se resolve isso do dia para a noite, né? Nós temos o ministro Canuto, que é do Desenvolvimento Regional. Num dos acordos que eu fiz para que a gente aprovasse o PLN 4, aquele que deu ao presidente um crédito extra de 248 bilhões de reais, nesse acordo, o que eu negociei com a oposição? Olha que coisa bacana, né? Colocar verba para terminar a transposição do São Francisco, que era uma coisa que estava em fase de parar. Então, depois até o pessoal do Planalto falou assim, poxa, que negociação boa que você fez, porque você fez uma negociação para concluir obras do Minha Casa Minha Vida, para terminar o São Francisco, né? Isso voltado para o Nordeste. Por quê? Porque era emergencial. Só que isso é o socorro imediato. É preciso muito mais do que isso, né? Eu conversando com alguns investidores, inclusive chineses, eu sei que a gente torce o nariz para a parte aí, né? A gente é muita gente, Joyce. A gente é muita gente. Não, parte do governo pagando pode eu também vir acho, e fazer eu também investimento acho. onde quiser. Eu acho que você não pode comprar a Amazônia e o nosso solo. O resto, rodovia, ferrovia, mas pode botar chinês para pagar esse negócio e ganhar dinheiro aqui no Brasil, né? Mas parte do governo tem muito cuidado com essa questão das negociações com a China, né? E está certo, porque a gente não pode vender a nossa soberania, mas a gente pode trazer desenvolvimento para o povo. Conversando com um grupo chinês, logo depois que eu estive no sertão, eu fiquei muito impactada com aquilo. E eu estava fazendo alguns contatos para saber como é que a gente conseguiria colocar poço artesiano ali, para aquelas famílias. Claro. Né? Só que ninguém vai colocar poço artesiano de graça. Eles querem ganhar. Então, qual foi a solução que nós encontramos? Fazer fazendas fotovoltaicas. O que mais tem lá é sol. É sol. Fazer fazenda fotovoltaica, gerar energia com o sol, e para cada fazenda, durante X quilômetros, você fura um poço artesiano e faz a distribuição. Esse grupo chegou a topar a proposta, a gente começou as conversas, é tudo muito burocrático. Também houve um grupo que queria fazer uma fazenda de frutas. Aonde parou o nosso projeto de fruticultura irrigada? Eu consegui os investidores, consegui o maior especialista na área, que já foi do governo do Fernando Henrique Cardoso, estava aposentado. Ele desenvolveu na Embrapa essa coisa da fruticultura irrigada, conseguiu os investidores, parou numa estrada.
Não é Escolheram a região, impressionante? faltava um pedacinho de uma estrada. Então, a nossa logística é uma desgraça. Claro que nossa logística é uma desgraça. O país prioriza rodovia quando tem Não, uma dimensão que deveria ter ferrovia para todo não, lado. e prioriza até a página 2, porque nesse caso, por exemplo, eles escolheram um pedacinho da Bahia e escolher Bahia ou Piauí, acabaram escolhendo a Bahia. E nesse pedaço específico, entre a área e o deslocamento das frutas, você tem que tirar a fruta do pé, você tem que botar numa caixa, tem que levar até um avião para essa fruta chegar nos Estados Unidos e na Europa, porque são frutas que são vendidas, né, com preço elevado para o mercado internacional. E os chineses queriam fazer uma outra técnica de tornar essa fruta desidratada para mandar para a China, né? Não tinha estrada. Então, a gente sofre muito com isso, porque o investidor chega aqui, ele quer botar o dinheiro, mas ele não vai fazer a estrada, minha amiga. A estrada não é problema dele, a estrada é problema nosso do governo. Então, a gente tem esse problema. Um pouco ainda sobre essa questão social, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, há muitos meses ele vem insistindo, e ele deu uma entrevista agora essa semana ao El País, falando isso também, que o governo não tem uma pauta social, principalmente de curto prazo, para socorrer essas pessoas que estão em pobreza extrema, enquanto as reformas não fazem os efeitos econômicos que são planejados, que são esperados. Como é que a senhora responde a esse tipo de crítica vinda do presidente da Câmara? Não há solução mágica, né? Todo mundo sabe que eu sou líder do governo Bolsonaro e tenho uma excepcional relação com o Rodrigo Maia. Ele nos ajudou muito, né? De fato, dentro do governo, eu fui a principal articuladora. E dentro da Câmara foi o Rodrigo Maia. Então, nós trabalhamos muito unidos, muito juntos, né, para aprovar essa Previdência. Teve umas caneladas aí entre ele e o pessoal, né, do presidente, filho do presidente, uns ajustes aí que aconteceram, eu tentei acalmar, dar uma de bombeiro ali. Não tem resposta imediata para essa pergunta. Gente, a gente está vivendo, a gente pegou um país há 6 meses, em que nós tivemos, durante os últimos 30 anos, possibilidade de resolução de problemas que não foram resolvidos. Então, qual é a solução imediata? É continuar os programas sociais que a gente está fazendo e ampliando. O presidente, inclusive, criou o 13º do Bolsa Família, que eu acho que tem que renomear esse negócio. Eu acho que esse Bolsa Família tem que ter um outro nome, né? Mas nós precisamos resolver a questão para que ela deixe de ser assistencial. Você tem que ter uma porta de entrada, e eu tenho insistido com isso, e uma porta de saída. Eu sei que no meio do sertão é muito difícil, onde não tem nada, nada. Onde as pessoas morrem de fome, e morrem, Mariana, morrem. Eu conheci uma mãe que tinha 12 filhos, 7 morreram de fome e de sede. Então, não venham me dizer que no Brasil não morre gente de fome, porque morre gente de fome, sim. É quem desconhece o país que fala isso. Como é que se resolve? É difícil, não é simples assim. Agora, em regiões, por exemplo, onde a pobreza não é tão extrema, dá para você atrelar o Bolsa Família, por exemplo, a um programa de capacitação. Por que não? Eu vou te dar um exemplo simples. E olha que eu não sou um gênio, eu sou loira. Tá? Estou pensando um negócio aqui simplesinho. Você faz um mapeamento de uma região aqui, interior de São Paulo. O que está faltando nessa região de mão de obra que não precisa de grande qualificação? Universidade, PhD e tal. Está faltando pedreiro, padeiro, confeiteiro, o tio que aperta o parafuso. Está faltando? Beleza. Você pega o pessoal do Bolsa Família, os mais jovens, atrela o Bolsa Família à qualificação desse tipo de trabalho, que é um trabalho simples de ser ensinado, de ser feito. Né? A própria prefeitura pode fazer isso junto com o governo, dá para fazer um trabalho casado, junto com a Federação de Indústria, Comércio, Serviços. Né? E você coloca essas pessoas do Bolsa Família no mercado. À medida que elas vão entrando no mercado, elas vão saindo do Bolsa Família. Porque é muito melhor ganhar R$2.000 como um pintor, como um padeiro, como um confeiteiro, do que ganhar 150 no Bolsa Família, gente. É claro que as pessoas vão deixar para poder ter mais na mão. Então, essa coisa de você criar uma porta de saída para o Bolsa Família é uma coisa que nós precisamos criar no Brasil, e eu vou lutar por isso. Ô, Joyce, a gente está recebendo também várias perguntas que chegam pelo Twitter, e o Dulcídio Braz faz uma pergunta sobre a indicação do presidente Jair Bolsonaro, do próprio filho, Eduardo, para embaixador dos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: a promessa não era de acabar com a mamata, de critérios técnicos para os cargos do governo? Isso também não era uma promessa, porque o Eduardo não tem nem influência na língua inglesa. O que você diria para o Bolsonaro exatamente sobre esse assunto? Indicação do Eduardo para a Embaixada dos Estados Unidos. Sim ou não, a favor ou contra, e por quê? E no momento em que estamos agora?
Eu estou tentando não entrar muito nesse vespeiro, mas Porque é um vespeiro, né? Porque é um vespeiro. Agora, vamos lá. Falaram, o Eduardo não é 100% fluente na língua inglesa. Qual é o embaixador de outro país que chega no Brasil e fala 100% português? Fala aí um. Fala aí um. Americano, chinês, japonês, que chega e conversa assim como a gente está conversando. Vamos pegar o embaixador, que é muito meu amigo, de Israel, o Yossi Shelley. Ele olha para mim e fala, oi, minha amiga, como está? Então, vamos equilibrar as coisas, né? Por quê? Porque quando o embaixador chega aqui, ele sabe se comunicar, beleza, mas não é como se tivesse nascido no país. Então, isso não é critério para tirar o Eduardo da disputa. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Mas qual é o critério para botar o Eduardo na disputa? É o fato dele ser filho. É o fato dele ser filho do presidente? Eu acho que o fato de ser filho do presidente atrapalha. Mais atrapalha do que ajuda. Do que ajuda. Eu acho que atrapalha. Agora, o presidente é o presidente. Ele é o homem mais influente, mais importante, mais poderoso do país. E ele tem a caneta, ele tem a prerrogativa de indicar quem ele quiser. A preocupação maior, Mariana, é com a imagem do presidente. Então, quando alguém pergunta para mim, você acha que está certo, está errado? Eu acho que está criando um desgaste para ele. Né? E um desgaste desnecessário. Mas o presidente tem a prerrogativa, a caneta é dele, a súmula 13 do STF diz que cargo político não é nepotismo, então ele poderia indicar, se entrasse no Supremo, qualquer um que entrasse ia perder. E o presidente quer estreitar as relações com os Estados Unidos, tem uma boa relação com Trump, né? Então, você tem na balança esses dois pesos. Tem que ver o que pesa mais. Deputada, eu, particularmente, acho... Você acha acho que o Eduardo passa no Senado? Então, o Senado aprova a indicação dele? Eu acho que aprova, sabe por quê? O quanto essa indicação... Deixa eu só responder o que ela está perguntando. Eu acho que aprova porque o Senado é uma casa menos hostil. É uma casa revisora, é uma casa mais tranquila. Você vê que você não tem aqueles embates de dedo no olho, chute na canela, como tem na Câmara, no Senado. Uma casa mais elegante. É uma casa mais punhos de cambraia, entendeu? Punhos de renda, uma coisa... O quanto essa indicação vai dar de trabalho extra para líder do governo no Congresso, no momento em que, ao mesmo tempo em que a indicação vai estar sendo votada no Senado, também vai estar sendo votada a reforma da Previdência? Não, nenhuma. Não vai me dar problema nenhum. Em relação a isso, eu não tenho nenhum questionamento. Eu realmente penso na imagem do presidente e também na imagem do Eduardo, que é um deputado que se elegeu com 1.800.000 votos e, obviamente, será cobrado pelo seu eleitor, pelo menos por parte, porque a gente espirra e é cobrado pelo eleitor, gente. É um negócio, assim, o nosso eleitor, ele acha que a gente tem que ser Deus, que a gente não tem... Assim, a gente não pode tropeçar, a gente não pode piscar. Às vezes eu falo para o meu eleitor, gente, calma, a gente precisa conversar. Eles me culpam, às vezes, por conversar com a oposição. E aí eu pergunto, Gênios, como é que você vai conseguir votos sem conversar com a oposição? Então, o nosso eleitor é muito duro, muito mais duro que o eleitor da oposição. Se eu disser para você, eu quero que vá, eu quero que fique, eu ainda estou digerindo essa situação. Porque eu vou mentir para você e eu não vou mentir. Então, eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Eu estou digerindo para entender o que é melhor para o país e para o presidente, que é o que me interessa. Ô, Joyce, sobre a reforma, estados e municípios vão entrar? Não é fácil, mesmo no Senado. É uma discussão complexa, porque quando você coloca estados e municípios dentro da proposta, e se colocar vai ter que voltar para a Câmara, o que o deputado lá do Nordeste, do Norte, me diz? Ele diz, Joyce, me peça tudo, só não me peça o suicídio. Porque eu vou votar para incluir o meu estado, o meu município, só que lá no meu estado, o governador do meu estado e o meu prefeito estão descendo a ripa na reforma. Então, eu estou resolvendo um problema dele para ele não se desgastar e ele está usando o meu voto para me desgastar politicamente. Não, e até porque muitos eleitores são servidores públicos, municipais ou estaduais, gente, que também não querem entrar. E é assim, eu vou te falar que é o pior lobby que tem, é o dos servidores públicos. Eu outro dia, no Twitter, alguém falou assim, não pode mexer em direito adquirido. O Brasil é um país que não tem só direito adquirido, tem privilégios adquiridos. Eu acho que tinha que ter uma maneira da gente mexer em algumas coisas. Eu sou contra todo e qualquer privilégio, fui bem clara nisso, tomei umas pancadas na rede, um grupo de sindicalistas invadiu a comissão da reforma da Previdência, a comissão especial, começou a me chamar de traidor, eu fui lá e dei de dedo na cara de um, falei, se baixa o tom aqui comigo, porque eu não estou brincando, eu não vou ficar defendendo o privilégio de ninguém, porque se a gente está propondo uma reforma para todos, é para todos. A Tânia Klein quer saber que, com a reforma aprovada, com quantos anos um político vai se aposentar? 65, mesma idade dos outros.
Não, para o político, o que foi feito é esse plano de imigração, porque tem alguns políticos que têm o plano especial de previdência, né? Eu não tenho. Por que eu não tenho? Porque eu, particularmente, não acho que isso seja bacana, eu não concordo. Então, eu fui lá, quando eu fui eleita, peguei um papelzinho, escrevi de próprio punho, falei, ó, em caráter irrevogável e irretratável, eu renuncio, isso não quero. E abri mão. Então, eu estou no regime geral, acabou. Né? Mas tem gente que está pagando esse plano há 8 mandatos, 7 mandatos, 6 mandatos, e é bem mais caro que o regime geral, até porque é para se aposentar, né, com o proporcional até chegar, dependendo do tempo que ele fique no trabalho, com o mandato, ao teto. Então, há um processo de migração. Aqueles que já pagaram, como é que você faz? Você devolve o dinheiro, tal. Então, foi feito esse processo de migração e aquele deputado que não quiser ficar, e eu acho que aí vale a pressão da sociedade, né, vai ter que fazer uma cartinha igual eu fiz. Eu não quero, não. E eu acho que aí a gente tem que fazer. Para os novos, não tem. Tá? Para quem chegar a partir de agora, não tem plano novo, nada disso. Eu estou falando dos antigos. E antigos, leia-se, inclusive, os que chegaram comigo agora no ano passado, que tiveram a oportunidade de entrar nesse plano especial, que, repito, eu sou contra. Mauro, eu falei que a gente ia falar de Prefeitura de São Paulo, mas tem mais reformas aí na pauta, né? Tem reforma tributária, aliás, tem vários textos de reforma tributária. Tem a reforma tributária que tá na Câmara, tem uma que está no Senado, tem uma que deve vir do governo. Afinal de contas, que reforma tributária a gente pode pensar em desenhar? Tem gente defendendo imposto único, tem gente defendendo a volta de um imposto nos moldes da CPMF. O que vai dar para costurar dessas propostas todas? Quer os números da Mega Sena também, né? Quero! Eu topo, vamos lá. Falar em imposto único nesse momento é uma bobagem astronômica. Você tem que, assim, você não transforma água em vinho, a não ser que seja um milagre, do dia para a noite. Então, a gente tem que avançar, mas criar imposto único hoje é pensar que o Brasil não é o Brasil. Vamos começar a pontuar por aqui. Tem uma reforma que está mais avançada, um texto que é o texto do Baleia Rossi, né, deputado aqui de São Paulo, que é o economista Api, que ajudou ele a desenvolver, e que é um texto que já passou pela CCJ. Isso significa que ele já teve lá todas as 40 sessões, discussão e tal, está mais avançado. Esse é um texto que unifica alguns impostos, unifica alguns impostos. Cria uma espécie de IVA aqui no Brasil, né? O Imposto de Valor Agregado. Simplifica, ele é mais simplificador do que qualquer outra coisa. Porque qual que é o problema hoje no Brasil? Se você colocar 100 contadores para uma empresa, 100 contadores, fala assim, olha, faça aí a contabilidade da minha empresa, cada um vai dar uma opinião diferente. Porque é esquizofrênico o nosso sistema, é maluco. E só simplificando o ICMS já seria um belo demais. passo. Só simplificando ajuda muito. Né? Claro que o meu sonho é ter redução da carga tributária. Porém, conversando com os líderes e com o próprio Rodrigo Maia, o Rodrigo acha muito pouco provável que a gente consiga uma redução, apesar de todos nós queremos, pelo seguinte, o tamanho do Estado continua o mesmo. A gente tem as verbas carimbadas para praticamente tudo. A gente tem 2%, 3% de orçamento para investimento. Então, para a gente reduzir a carga tributária, a gente tem que ter os impactos da reforma da Previdência, a gente tem que enxugar mais o Estado. Então, tem outros processos, porque que tem que ser feitos antes. Não tem dinheiro para pagar a conta. Esquece, gente. Não tem árvore de dinheiro, não. O dinheiro é praticamente todo carimbado, e mesmo assim falta. Você vê, a gente acabou de falar do sertão aqui. Então, a gente precisa ir com algo mais realista. Eu acho que o primeiro passo é a simplificação. O que eu conversei com o Baleia e também com o Rodrigo Maia, já tenho conversado há algum tempo e tive uma conversa um pouco mais olho no olho agora, há uma semana mais ou menos. Juntar o texto do Baleia com o texto do Marco Sintra, com o texto da economia. Por quê? Porque que é um grande defensor de imposto único, né? Mas... É o pai do imposto único. Mas dessa forma como se fala em imposto único, não passa. Esquece, não passa. Né? Mas juntar o texto do Marco Sintra com o texto do Baleia, primeiro, evita competições de textos. É o texto do governo, é o texto da Câmara. Tem que parar com isso, gente. Dane-se quem é o pai da criança. O que interessa é o que vai oferecer para o país. Dane-se quem é o pai da criança é uma frase que só quem deixa para lá a vaidade consegue falar. Mas você está num ambiente de muita vaidade. Sim, o ambiente político é cheio de eu sou o pai da criança. Mas eu tenho dito muito isso, tanto dentro do governo quanto dentro do Congresso. Vamos juntar, então, que foi o que eu disse para o Baleia. Se o governo tem se ele já tem um avançado, pega o melhor do texto do Baleia, pega o melhor do texto do governo e
mexe tudo no liquidificador, faz um texto que é o adequado e todo mundo ganha junto. Em relação ao Senado, o Senado, claro, também busca o seu protagonismo, porque a Câmara teve um grande protagonismo agora por conta da reforma, e também começou a se apresentar por lá. A minha opinião, senta todo mundo, acorda todo mundo, faz um texto só, sem competições, o melhor texto para o país e pronto. É para isso que a senhora vai trabalhar, então, agora? Sim, até porque a minha atuação não é só na Câmara, né? É também no Senado. A Joyce é líder do governo. Você não é líder No do Congresso. PSL. Você não está só... Não. Sou líder do governo no Congresso todo. Então, Câmara pega e Câmara Senado. e pega Senado, né? E pega todas as medidas provisórias, articulação. É bem fácil a minha vida. Mas você gosta. Adoro. Agora, se você tem esse projeto para a prefeitura, e eu sei que você tem o apoio de alguns nomes importantes do partido, de alguns colegas, o próprio Alexandre Frota já disse que é a favor da candidatura. Joyce Hasselmann, quando que é? Para 2020. 2020, agora, já, ano Agora, que vem. já. Você vai largar toda essa emoção de Brasília para Então, tentar um cargo no executivo na maior cidade do país? essa ideia não é minha, não veio, né? Oi, vou sair candidata a prefeita, né? É uma ideia que veio primeiro de dentro do partido. Nós já conversamos um pouco dentro do Planalto com o presidente conversou um pouquinho comigo sobre isso. Tem uma pressão grande aqui em São Paulo, os partidos têm me pressionado bastante, muita gente me procurando, Joyce, vamos fazer aliança, como é que não é? Eu acho que são dois cenários, né? Primeiro, muita gente também me diz o seguinte, você está fazendo um trabalho muito bom para o Bolsonaro, para o país, tem que ficar em Brasília, então tem uma divisão de gente dizendo, fica lá, e outros dizendo, vem para cá. Nós temos um país para reconstruir, e nós temos a cidade de São Paulo, o terceiro maior orçamento do Brasil, que nós não podemos deixar na mão de qualquer um que possa fazer uma esculhambação com a cidade. Bruno Covas é qualquer um? Eu acho o Bruno pouco preparado para ser prefeito. Ele não é qualquer um, mas ele não tem o tino. Ele não tem aquela coisa de vou acordar às 5 da manhã e vou dormir às 3 da manhã do outro dia. Foi o João Dória que deixou o Bruno Covas lá. Eu sei, eu acho que foi um erro dele. A gente já conversou sobre isso. Agora, o Bruno é o candidato do João Dória. O João é meu amigo, mas ele é de outro partido. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Qual foi o erro do João Dória? Foi ter deixado a prefeitura não, prematuramente ou ter escolhido o Bruno? Escolhido o vice. Eu acho que escolhido o vice. Porque deixar, do jogo político, pode ser que você seja escalado para uma outra missão, como está acontecendo agora comigo. Eu não disse que vou concorrer à Prefeitura de São Paulo. Agora, não dá para a gente deixar a Prefeitura de São Paulo nas mãos de Haddad, Márcio França, ou mesmo, me desculpe, o Bruno, é gente boa, meu amigo, ou com o Bruno. O Bruno é um cara gente boa, tal, mas ele é o menino baladeiro. São Paulo precisa de mais do que isso. São Paulo precisa de alguém que agarre. Qual é o problema do Márcio França? A questão ideológica é muito pesada, né? O Márcio França e o PT é a mesma coisa, né? Ele tem ligações muito próximas com o PT. E olha o que o PT fez para o país, né? E com São Paulo, o Haddad foi o pior prefeito da história. Então, ele é bom de conversa, é afável, tem aquele jeitão dele, mas se você dá, assim, tira um pouquinho assim a maquiagem, lá dentro tem uma estrela vermelha que bate. Então, eu acho que São Paulo não pode passar por isso. A gente tem que ter um alinhamento. Se houver um alinhamento, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e governo federal, vai ser excepcional para a região. Então, tem que ter um nome da direita. Tem que ter um nome da direita que hoje nós não temos. O único nome hoje da direita raiz, sou eu. Sabe que eu imaginei que esse nome seria o do Eduardo Bolsonaro? Não pode. Ele não pode. Porque há algumas restrições por ele ser filho do presidente para concorrer a cargo executivo. Então, não tem como. Para decidir se a senhora sai candidata ou não, a senhora vai levar em consideração os 1.078.666 eleitores que confiaram a senhora um mandato como deputada federal para 4 anos na Câmara? Eu tenho um contrato com essa gente e você pegue 1.078.000 e multiplique por famílias, multiplique por 4 pessoas pelo menos, porque você tem filhos que ainda não votaram, você tem crianças dentro de casa. Então, o pai que deu o voto em mim, a mãe que deu o voto em mim, ele está votando pela família. Então, essas pessoas elas têm que ser ouvidas e eu não faço nada, eu não rompo contrato. Eu não faço nada sem autorização delas. Então, vai ter que ser um dilema. É um dilema. Tá, a gente vai fazer o quê com São Paulo? Tá, mas esse dilema é seu? É meu. Esse dilema sobre o futuro da cidade de São Paulo é seu, Joyce? É meu. Você encara pessoalmente como uma missão para você? Veja,
quando eu olho para Brasília e para aquilo que eu estou fazendo pelo país, eu olho para Brasília e penso, poxa vida, aqui eu estou ajudando o país inteiro. Aqui eu posso fazer muita coisa. Apesar de ser uma em 513, todo mundo está vendo meu trabalho. Né? E olha que o pessoal só vê 10%. Pouca gente sabe que a gente vira as madrugadas em comissões, em reuniões. Se você pegar na última sexta-feira e olhar as minhas redes sociais, às 2 da manhã eu estava na Comissão Especial da Previdência. E é assim, todo dia. Eu não sou deputada de terça a quinta, nem de terça a quarta. Eu trabalho 18 horas por dia. Mas é o meu perfil. Eu trabalharia em qualquer lugar, 18 horas por dia. Né? Me encontrei no meio político, porque é uma arte de se doar. Quem quer fazer errado faz muito, quem quer fazer certo faz muito. Então, o local onde você consegue fazer mais pelo povo é ali. Então, tem isso. E tem a cidade de São Paulo, que está no estado que me elegeu, que me transformou na mulher mais votada da história, em que as pessoas olham para mim e, às vezes, com os olhos marejados, elas falam, muito obrigada pelo que você está fazendo. Muito obrigada. E eu sou gestora. Tanto que eu sou do legislativo, mas meu perfil é de resolver problema, ou seja, executivo. Então, é um dilema para mim, sim. Eu estou com o meu coração bastante dividido. Né? Entre o que eu vou fazer. Algumas pessoas dizem, espere e sai para o governo do Estado, porque o governo também vai precisar. Agora, eu sou uma. Então, assim, é governo, é Senado, é prefeitura? Quando você fala espere e sai para o governo do Estado, você acha que o Dória não vai tentar uma reeleição? Eu acho que não. Ele Você vai acha que ele tentar vai ser tentar presidente, a presidência? né? Eu acho que pode ser que sim. Claro, ele não é bobo, né? Ele vai analisar todo o cenário. Eu acho que o presidente Bolsonaro vai buscar a reeleição, né? É um direito legítimo dele. Ele disse que lá atrás que era contra a reeleição, mas a pressão está grande também para ele sair à reeleição. E é muito cedo para analisar, mas eu acho que o João não vem candidato à reeleição para o governo, não. Acho que o candidato dele vai ser o Rodrigo Garcia, que é do DEM. Ser candidata, caso venha a ser candidata do governo, no governo federal, ser candidata do governo Bolsonaro, a Prefeitura de São Paulo pode ajudar ou pode atrapalhar de acordo com a reação da economia nos próximos 12 meses. É o que vai definir mais ou menos a sua chance. Isso entra na contabilidade também? Entra na contabilidade, mas eu acho que não é a definição, não. Eu acho que o povo de São Paulo, ele está ansiando por mudança, né? A própria eleição, quando o João Dória foi eleito no primeiro turno, por isso que o cidadão de São Paulo ficou magoado dele sair no meio do caminho. E por isso que eu também não saio sem autorização do povo. Tem que me autorizar. O povo tem que dizer, ó, Joyce, então vai lá, tá? A gente precisa de você aqui. Porque o povo queria mudança. Aí, quando o Bruno assumiu, aquele jeitão mais bonachão e tal, não é exatamente o que o povo estava querendo. O povo votou na mudança, naquela coisa do PT, do Haddad, para um gestor. Então, o povo quer um gestor. Claro que a economia vai facilitar muito, mas não é a definição, porque senão você coloca um poste e diz assim, ó, a economia está bem, poste, você vai ganhar a eleição. Não funciona assim. Funcionou, já aconteceu. Funcionou só com Já Lula. aconteceu aqui. Funcionou só com Lula e a gente viu o que deu. Acho que o povo aprendeu. O povo não vai repetir esse erro, não. Eu sou um camelo, Não, eu tomo água e você toma como eu, né? Você pega e toma na garrafa. No Assim, no bico. intervalo, a gente está tomando água na garrafa. Gente, com a vida que eu tô levando, é zero glamour, entendeu? Não tem como. Você acorda, não tem tempo para nada, você sai maquiando no carro, do jeito que dá. Eu maquiei no carro para vir para cá. No meu carro tem 3, 4 sapatos, porque daí eu tenho a sapatilha, o salto médio, o salto alto. E minha filha, é o que dá. Você come qualquer coisa, às vezes está num restaurante bacana, depois é um pão com linguiça na esquina, é o que dá, porque o tempo é muito curto e eu tenho que aproveitar. Isso é um toque meu. Assim, eu tenho que aproveitar cada minuto do meu tempo para fazer alguma coisa, para produzir. Eu fiquei doente pós-previdência, caiu a imunidade, né? Dormindo 2 horas por dia durante meses, né? Então, aprovou, eu dei aquela relaxada e fiquei doente ali 3 dias. E aí eu entrei numa crise, porque eu falei, gente, como eu me sinto inútil, eu estou inútil 3 dias. E, ao mesmo tempo, eu sabia que eu estava doente, mas eu me sentindo inútil por estar doente. Você faz terapia? Não.
Olha não lá. quero fazer. Não quero continuar bem enquanto- assim. por Eu quero enquanto também nem continuar dá tempo, trabalhando né? 18 horas por dia, tá bom pro povo, deixa assim, entendeu? Meu marido reclama às vezes, mas tá tudo certo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele tem uma agenda econômica muito forte, ele já anunciou isso, além da reforma tributária, ele fala em aprovar rapidamente a lei do saneamento básico, a lei da recuperação judicial. Saneamento podia ter sido resolvido na medida provisória, né? Que nós tratamos disso. Eu indiquei o Tasso como relator, estava tudo pronto, mas, lamentavelmente, não foi aprovado na Câmara a tempo de que isso se Foi tornasse aquela lei. época que as relações entre a Câmara e o tava governo não estavam de muito muitos bem amores. azeitadas ainda. O que acontece? Na Câmara, você só consegue passar alguma coisa num curto prazo de tempo, Câmara e Senado, quando há acordo. Então, há reuniões de líderes, os líderes sentam, todo mundo senta, tal, tem acordo nisso, tem acordo naquilo, aí o PT fala, eu vou obstruir aqui, o outro fala, eu vou obstruir acolá. Não tinha acordo porque muitos governadores corporativistas, defendendo as suas estatais, muitas cabides de emprego, entraram no meio do caminho, botaram a bancada para trabalhar e as bancadas para segurar esse texto que era excepcional para o país. Gente, nós estamos num país em que nós temos 90% do país, em algumas regiões, chega a 90% o número de pessoas que não tem saneamento básico. Você vai Eu lá sei. para Manaus, para Manaus não, Lá né? numa Para o capital do estado do Nordeste Amazonas. chamada quase metade. Maceió, Tragédia. tem língua negra. Eu falei, o que é língua negra? É. É uma coisa preta, é um esgoto indo naquele mar Exatamente. caribenho, aquela coisa linda, verde, azul. No país todo é metade da população, gente. É uma tristeza. Então, o sistema que está aí não deu certo. Não somos civilizados, Venham não me somos dizer civilizados. que esse sistema de esgoto deu certo. Não deu, está errado. Aí, quando a gente tenta aprovar, e isso veio desde a época do Michel Temer, porque eu, como jornalista, acompanhava a MP 844, que ele tentou aprovar lá, mudou para 868. A gente conseguiu aprovar na comissão mista, botei um excepcional relator, que é o Tasso, estava lindo o texto, fizemos algumas concessões, mas, infelizmente, não havia tempo hábil, porque não houve acordo, justamente pela interferência de governadores corporativistas defendendo alguns cabidões de emprego. De qualquer forma, está de volta agora a discussão, mas numa pauta defendida, nessa pauta que eu vinha falando do Rodrigo Maia. Ele encampou uma missão de dar uma ordem, principalmente no setor econômico do país. Ele está falando até em rever lei cambial, que é um projeto do presidente do Banco Central, reforma administrativa também. Dá para juntar essa pauta que é do Rodrigo Maia, que ele vem defendendo, com a pauta do próprio governo? É uma pauta de interesse do governo? Não é que dá, tem que juntar. Não tem outra opção, gente. Nós temos que entender que nós temos 3 poderes. Meio que foi esculhambação nos últimos tempos, mas os 3 poderes são independentes e devem ser harmônicos. O presidente da Câmara é o Rodrigo Maia. Ele faz a pauta. Acabou. É o que ele põe na pauta que entra e são os acordos que aprovam ou reprovam o que está lá na pauta da Câmara dos Deputados. Se não houver uma sinergia, uma harmonia, todo mundo perde. Então, nós temos que aproveitar esse parlamento reformista. E o nosso parlamento é o mais reformista da história, porque a gente entrou ali para mudar o país. Muita gente, os novos também estão querendo entrar nisso, e o Rodrigo está fazendo com que a turma, o pessoal diz, o Centrão, eu batizei o Frentão, aí o Centrão e o Fundão. Está fazendo com que o pessoal também entre na agenda reformista. Então, eu acho que a gente só ganha se o governo abraçar junto com o Rodrigo, e o Rodrigo abraçar junto com o governo essa pauta. Vamos em frente. Vai ter momentos em que nós vamos brigar, que repito, na questão ideológica de comportamento. Você acha que quando for votar a escola sem partido? Claro que vai ter a confusão, a gente para lá, a gente para cá. Tudo bem, é do jogo democrático, todo mundo firma a posição. Mas na pauta econômica nós temos que nos abraçar e caminhar juntos de mãozinhas dadas. O presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Só assim o Brasil realmente vai colher bons O frutos. Rodrigo Maia, ao abraçar essa agenda econômica, ele diz que não há espaço nesse momento para a agenda de costumes, o caso aí da escola sem partido. Segundo momento. Quando que é esse momento? É quando a gente zerar essa zerar agenda? a É agenda isso? econômica, que eu acho que esse ano a gente consegue, pelo menos a tributária, a da Previdência. As pessoas falam muito em reforma política. Eu tenho 3 tipos de medo. Porque todo governo que não quis fazer nada empurrou uma reforma política para o Congresso. Vocês se lembram, né? Foi com Dilma, foi com Lula. Então, a reforma política eu acho que tem que ser um pouquinho mais para frente também. Vamos Primeiro as vencer prioridades. a pauta econômica, Primeiro que é mais importante. botar emprego,
e dinheiro no bolso do povo, aí a gente vai para a política, aí é de Mas costumes. no Twitter, essa semana, a senhora já defende o voto distrital misto para vereador em 2019. Mas isso eu defendo desde sempre. Mas dá para ter? É possível? Dá para ter. Não há acordo ainda entre os líderes sobre isso. Um acha que é melhor o distritão, outro acha que é melhor a lista fechada, outro acha que é melhor... o próprio Rodrigo gosta da lista fechada, o outro acha que é melhor deixar como está. Então, tem que criar um consenso com os partidos para saber o que dá para avançar. Né? Mas eu gosto, sim, da ideia do distrital. Joyce, tem uma pergunta que chega da Paola pelo Twitter, diz o seguinte: por favor, pergunte à deputada Joyce Hasselmann o que ela achou da decisão do ministro Toffoli de proibir o COAF de passar as informações e quais as consequências disso tudo. Então, essa é outra decisão que eu estou digerindo, assim. Né? E esse é... Lembra do engolir sapo? Lembra? Então, eu tenho um pouco de receio. Eu acho que, claro que tem muito vazamento ilegal. Esses tempos mexeram em dados sigilosos meus da Receita Federal, coisa boba, que vasculharam minha vida toda e não acharam nada. Agora, não é correto, você não pode, são dados sigilosos. Mas você também restringir o processo de investigação, eu fico com medo, porque nós já temos a sensação de impunidade em muitos casos, e nós temos a impunidade em muitos casos. A Lava Jato ainda é um ponto fora da curva, ainda é. Né? Então, tudo que você faz, eu acho que se você tem alguém do COAF, por exemplo, ou de qualquer outro órgão, que está quebrando sigilo, tem que botar esse safado na cadeia. Ponto. Descobre quem é o safado, põe na cadeia. Agora, você restringir a investigação... Eu tenho receio disso. Tenho receio que fique mais burocrático ainda e que o crime organizado, né, vai se beneficiar, se beneficie claro, com isso. Mas, de novo, é aquela decisão, né, o dilema de Sofia. Né, porque você tem o crime para cá e o crime para cá. E alguém cometendo crime quebrando sigilos, né, e uma alguém decisão... combatendo o crime quebrando sigilos. E aí? Pois é. Os fins justificam De os qualquer meios? forma, deve vir uma decisão mais concreta do Supremo em novembro, né, quando essa pauta vai ser votada. Tomara. Eu espero que sim, porque eu acho que ficou... Você acha que o Supremo ficou reverte perneta. o que fez o Toffoli ou reafirma o que ele fez? Eu acho que reverte. A decisão, apesar de ser do presidente, né, de ser monocrática, eu acho que o Supremo reverte, sim. Eu acho que não se mantém como está hoje, não. E acho bom que reverta. Joyce Hasselmann, um papo muito ágil, muito rápido. Passou rápido até esse programa. Acabou? Demais. Acabou. Acabou. 1 hora. Que isso, Você gente. fala pra caramba. Esse programa é curto demais. Aumenta Imagina isso você aí. ali na Aumenta tribuna. isso aí. Imagina no debate, Né? Mariana. E eu quero ver você e o Datena num debate, que você eu vi que você falou que você pega ele de jeito. Não foi isso que eu disse. Bons tempos de Mário Não, Covas, Paulo não, Maluf. não. Oi, tinha uma Não coisa boa. foi isso que eu disse. Que eu falei que Marca eu pego o Haddad de jeito. Não, o que eu disse, eu gosto do Atena, eu acho ele um bom nome. Não sei se para a prefeitura, mas eu gosto dele. Não tenho problema nenhum com o Datena. Ele é um cara bacana, correto. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos ter um nome de direita para contrapor todo o resto que é esquerda ou centro-esquerda. E o Datena tem um histórico no PT. Eu não sei se consegue convencer, né, quem quer endireitar São Paulo de que ele consegue fazer isso. Agora, ele também nunca se for, sou candidato. Se ele for candidato também, ele é pré-candidato, eu pré-candidato, a gente tem que sentar e conversar. Mas eu não vou, de maneira alguma, sair dando tapa no Datena. Que pena, eu ia adorar fazer a mediação desse debate. E eu acho Tão que ela já é mandando candidata. encerrar. Já está falando que nem Eu também candidata? acho, é. Né? Mas vamos encerrar antes que ela continue falando como candidata. Caiu o brinco aqui. Gente, muito obrigada pelo carinho da sua audiência, pela participação. Joyce Hasselmann, muito obrigada. Obrigada. Bom trabalho lá em Brasília. A gente volta sexta-feira que vem. Tchau. Tchau, Boa noite. gente.